Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. E em nossa crônica do dia, vamos falar sobre a presença que sustenta os lares. As transformações sociais das últimas décadas mudaram profundamente a estrutura das famílias. Os modos de convivência se multiplicaram e as relações do dia a dia ficaram mais complexas. Em meio a essa diversidade, porém, algumas realidades atravessam o tempo sem perder o valor. Entre elas, destaca-se a figura materna, cuja presença continua sendo decisiva para a formação humana e para a união do lar. Independentemente da configuração familiar, a experiência materna assume um papel único no ambiente doméstico. Essa presença oferece uma contribuição que vai muito além das tarefas visíveis. Ela se manifesta no campo sutil do acolhimento, da confiança e do cuidado mútuo, ajudando no amadurecimento moral e no crescimento interior de todos. No mundo atual, marcado pela pressa e pelo bombardeio de informações, o lar ficou vulnerável à distração. Reunir pessoas sob o mesmo teto já não significa convivência real, pois a proximidade física nem sempre traz conexão afetiva. É nesse cenário que se nota a atuação discreta de tantas mães. Por meio de atenções simples, palavras certas e gestos silenciosos, elas ajudam a salvar o que há de mais valioso: o diálogo e a compreensão mútua. O papel essencial de manter os familiares unidos não vem de uma autoridade rígida ou de assumir obrigações sozinhas, mas da capacidade de renovar os laços de carinho e atenção. Diante dos problemas do cotidiano, essa presença funciona como um ponto de equilíbrio, garantindo a harmonia da vida em comum. Essa dedicação lembra a função da quilha em um navio, quase sempre invisível, mas fundamental para dar estabilidade e manter o rumo certo, mesmo sob fortes correntes. Da mesma forma, o trabalho materno acontece longe dos holofotes, em pequenos hábitos diários que preservam a paz da casa. Esse esforço não depende de grandes feitos, mas de cuidados constantes, da percepção dos conflitos antes que cresçam, do esforço para conciliar diferenças e do apoio nos momentos difíceis. São ações discretas que não entram nas estatísticas, mas constroem a solidez das relações. A querida escritora do racionalismo cristão, Maria Cotas, ao citar uma conhecida imagem poética, lembra que, se o homem é um mundo reduzido, a mulher é o céu desse mundo e a mãe é o sol desse céu. A metáfora resume bem uma verdade antiga. Como o sol, ela ilumina, aquece, alegra e ampara, sendo a fonte de energia que dá vida à sociedade e molda o caráter dos seres humanos. A missão de ser mãe resiste aos séculos, porque corresponde a uma necessidade básica da condição humana: o cuidado. Mais do que um papel social, essa realidade garante que a vida seja acolhida, protegida e guiada em seus primeiros passos, permitindo que os talentos de cada um desabrochem. Por isso, essa figura não deve ser vista como uma imagem perfeita, como aquela de um comercial de margarina ou um clichê sentimental, mas como um apoio real e fecundo. É no silêncio da rotina que os sentimentos se fortalecem, a confiança se consolida e a personalidade se desenvolve com segurança. A grandeza dessa missão aparece na constância das pequenas ações. Ela se revela no cuidado, que continua mesmo quando o entusiasmo passa,
na presença firme durante as crises e na generosidade que se doa sem cobrar nada em troca. Talvez por isso a sua importância só seja notada quando falta. Por tudo isso, o respeito e o amor a essa presença não devem ficar restritos a uma data no calendário, mas devem ser demonstrados todos os dias. Muito do que se aprende sobre amar, confiar, valorizar as coisas simples da vida vem desse convívio. Os costumes mudam, as casas se reorganizam e surgem novas formas de convivência, mas a função de acolher, orientar e proteger permanece viva. Nos lares modernos, construídos pela afinidade e pelo afeto, esse papel ganha várias faces sem perder sua essência. Ele se manifesta na mulher que gerou, na que adotou, na que acolheu ou naquela que escolheu ficar quando tudo parecia difícil. O que define essa ligação não é um título formal, mas a constância da dedicação. A mãe se torna a guardiã de uma ordem silenciosa, percebendo necessidades que passam despercebidas pelos olhos dos outros. Como os alicerces de um prédio, sua presença não precisa ser vista para ser importante. Mesmo agindo com discrição, é ela quem traz estabilidade e garante o ambiente seguro para o lar florescer. O valor desse apoio ultrapassa os limites da própria casa. É nos ambientes familiares que se moldam a personalidade e os valores que mais tarde serão levados para a vida pública. Toda ação que fortalece os vínculos humanos e ensina o respeito mútuo melhora a estrutura moral de toda a sociedade. Mesmo diante das discussões sobre novos formatos familiares, é justo reconhecer a dedicação de tantas mulheres que mantêm os lares de pé com firmeza e suavidade. Essa força atua como um elemento de união, aumentando a confiança e criando o espaço de acolhimento de que todo ser humano precisa. Essa contribuição silenciosa ajuda as famílias a educar e transmitir às novas gerações as bases morais para um futuro melhor. Valorizar essa dedicação é reconhecer uma das formas mais bonitas de dedicação à vida, cujo resultado positivo começa dentro de casa e se espalha pelo mundo.